Escolheu nascer no dia 1 de julho de 1920. O formalismo notarial fê-la nascida 22 dias depois. Pouco refém da gramática do tempo ou da aritmética dos dias, Amália deu-se ao mundo no tempo das cerejas. Assim chamava à luz, à cor e ao cheiro da cidade que amou como se ama, sem qualquer dúvida, sem resistência, sem resignação. Antes talvez com a vénia forçada pela pedra das ruas, pela inclinação das artérias, pelo sobe e desce histórico e irrequieto que sobressalta os corações enquanto suaviza o cansaço. A cor de metáfora não apaga a sépia dos primeiros tempos de uma família humilde que troca as origens beirãs pela aventura de nova esperança no coração da cidade e pelas condições que esta oferece a quem delas precisa. O meu pai teve um contrato, ele era músico, teve um contrato para uma coletividade ali em Campo Lido, com casa e tudo. E além disso, a minha irmã, uma que morreu, uma das irmãs mais novas que ele, nasceu com úlceras nos olhos e só em Lisboa é que se curava. De maneira que ele veio para Lisboa com esse contrato e também por causa da minha irmã mais nova. Foi no número 2 da rua Martim Vaz, a suave distância da Moraria, que nasceu Amália da Piedade Rodrigues. A casa perpetua no toponímio os primeiros tempos da inclina mais célebre da freguesia da Pena. Do florido das varandas à intemporalidade do rio, vai a distância de um olhar. Outros, por ali olharam pela infância possível de uma Amália criada pelos avós maternos, sobretudo durante a ausência dos pais, que haviam de regressar à beira até à estadia definitiva em Lisboa. Já com Alcântara como nova morada, a família de Amália é uma entre as muitas, num bairro entre bairros, da capital. Viviam todos da mesma maneira, trabalhava-se e eram todos, que eu conhecia, pobres, não é? Como nós. Mas era uma coisa muito alegre, porque nós cantávamos, meu pai tocava, minha mãe cantava muito bem, e nós todos também cantávamos. Ela ensinava-nos coisas da beira e as sessões eram passadas assim, não havia televisão, nem havia rádio. O meu pai lia às vizinhas, juntava-se tudo à porta e o meu pai lia romances às vizinhas que não sabiam ler. As dificuldades, quer dizer, a gente nem dava por elas porque não era aquela vida que nós conhecíamos, não é? Portanto, como não víamos outra, achava que aquilo era normal. Não era o passar fome, era comer sopa, não comer carne, não havia dinheiro para carne, nem essas coisas, nem para roupa. A modéstia do pecúnio impediu a longevidade nos estudos. Ainda assim, Amália revelou desde cedo uma das suas mais celebradas qualidades, a facilidade de apreensão. Tanto que ela fez a instrução primária sem livros, sem nada. Foi para a escola, aquilo que eu via aprendeu. Fez um exame de tal maneira que a professora disse: tu vais continuar a estudar. Porque uma coisa assim eu nunca vi. Tu tens de continuar a estudar. Não, minha mãe não deixa. Não, eu vou falar com ela. Foi falar com ela. Oh, minha senhora, eu venho dizer que paga os estudos à sua filha sou eu. Que era uma pena ela ficar por aqui. Ah, ela já sabe mais do que nós todas cá em casa. Não, não é preciso estudar mais, não é preciso estudar mais. O que é que aconteceu? Mais tarde, a mãe vendia laranjas ali no cais da Rocha e da Alcântara. Ela foi e com o contacto dos marinheiros que vinham, ingleses e americanos e tal, pouco tempo depois falava corretamente inglês. Muito mais tarde, quando foi a França, esteve lá alguma temporada, passou a falar francês. Apreender, intuir, saber escolher. Verbos conjugados num futuro mais que perfeito, desenhado pelo acaso ou pelo sinónimo da canção que a imortalizou. Fado, destino ou vontade de Deus. Se tudo tem um princípio e se cada princípio é uma revelação, Amália revelou-se no arbítrio da espontaneidade. Quer dizer, a Amália enverdou por fado por um acidente. Que ela cantava mais, ela cantava tudo, não é? Cantava as coisas que haviam dos filmes, os tangos do Carlos Gardel, cantavas muito bem, as coisas que nós ouvíamos aos ceguinhos na rua, ou as coisas que a minha mãe cantava, não é? Não tínhamos acesso ao fado, a gente não conhecia. Só depois começámos a ouvir
os cantores da rua, não é? Fado, e a gente gostou e chorava por causa que as letras eram tão tristes que acabámos por aprender e cantar também. Depois um dia nós trabalhámos no Cais da Rocha, nos stands de artesanato madeirenses, vendiam bordados da madeira, toalhas, blusas, fatos à moda de mim, vinho da madeira e sapatos com fruta. E um dia estava a chover, ela foi para o meu stand, que ela era mais da ponte, e um piloto de um dos rebocadores ouviu-a cantar, que ela estava a cantarolar, e disse: você quer ir cantar o fado? Você pode vir a ser uma Berta Cardoso ou Mercedes Costa. E ela assim, Depois deu-lhe um cartão para ela experimentar a voz. Foi assim que começou. Quando ela foi experimentar a voz, ficou todo encantado, o dono do Retiro da Severa, e as pessoas que estavam lá, os empregados, veio tudo a ouvir. Ela apareceu logo bem. Ela apareceu bem, sabe? De modo que ela apareceu bem de forma como é que ia dizer? A distinguir-se, a isolar-se das outras pessoas todas que havia, porque havia gente a cantar bem, havia uma Berta Cardoso, havia uma Ercília Costa, havia gente a cantar bem, mas ela superou tudo, ultrapassou tudo. A superação deriva do timbre, do enlevo, da entrega, da genuinidade, da pose. A família, longe de se desvanecer, fez cara de dúvida à profissão de fadista, mas o talento e a arte de Amália tornaram inevitável o aparecimento e a ascensão do ofício e das primeiras benesses. Quando ela foi experimentar a voz, deram-lhe um dinheiro para ir tratar do cartão de artista. Ora, ela tinha 18, ainda não tinha 19 anos, portanto eu sou 3 anos mais nova. Ela veio a mim e temos num táxi, fomos lanchar para a Suíça, depois fomos ao cinema, gastámos o dinheiro todo que era para tirar o cartão de artista. Esse episódio ficou marcado, foi o dia mais, nunca tínhamos andado de carro, foi o dia mais feliz da minha infância com ela. Quer dizer, da aventura, não é? A grande aventura começava a formar-se. Amália canta como ninguém, ganha rápida e sólida projeção no país que a descobre e que a adora. Revela-se, enquanto intérprete e enquanto pessoa. Havia qualquer coisa de estranho na Amália, que parecia que reunia uma série de forças vindas não se sabe bem de onde, e que a fazia expandi-las para fora dela, através de diversas manifestações, como cantar é mais óbvia, mas também a dançar, a contar histórias, a ter saídas absolutamente geniais. A Amália era uma pessoa, ao mesmo tempo mostrava-se também uma mulher do povo, no que se tem mais simples e mais genuíno. E a Amália era um aglomerado de heterónimos, podemos dizer assim, muito difícil de definir. Ela era uma pessoa muito esperta. A maior parte das pessoas é uma das coisas que lhe falta. É saber com quem estão a falar. E não é bem saber, ter um tato e das coisas que vai dizer, compreende? E a Amália tinha isso. Falava fosse com quem fosse, mas estava a falar com uma pessoa qualquer e via logo a pessoa que era, se era uma pessoa culta, se era uma pessoa normal, como a maior parte delas, e tinha uma conversa sempre agradável, fosse com quem fosse. A Amália tinha uma coisa que eu apreciava muito. Eu não gosto muito de pessoas espertas. A Amália não era esperta, era uma pessoa inteligente. E as pessoas inteligentes são mais frágeis, porque são mais autênticas. A Amália era uma mulher muito inteligente. É o traço de personalidade que eu mais gosto dela. Nem sequer vale a pena falar na genialidade do canto, não é? Isso é um dado adquirido à partida. Uma pessoa a quem se entrega um fado tradicional, um fado clássico, e que o canta 5 vezes, de 5 formas diferentes. De hora a hora.
não é para qualquer um. Amália enche salas de um público que a aplaude como estrela de primeira grandeza. A rádio prolonga-lhe a voz por um país rendido ao talento e acelera a consagração. Entre músicos e povo, intérpretes e crítica, cresce o consenso em torno de uma figura que não deixa ninguém indiferente. Eu ia atravessar uma sala e, pela rádio, ouvi ela cantar. E achei uma voz tão segura, tão imponente ao mesmo tempo, que parei para ouvir o resto do fado. Foi a primeira vez. Mas a primeira vez que a vi cantar num espetáculo que ela deu no São Luís, eu fiquei com vontade de ir a todos. Porque realmente era uma coisa que eu não sei explicar. Mas era uma coisa, enfim, eu não sei explicar. Pronto. Ela tinha uma presença que a gente, diferente das outras das pessoas, não sei o que é que ela tinha, depois já baseado no que ela tinha, na figura que era, a gente, quando vê uma pessoa assim, ajuda a impressionar. Ela tinha uma figura impressionante, mas com certeza que para mim, a maior parte das pessoas, eu ouvia o Pedro Leal, que tocou com a gente também, já morreu, ele tocou no Luz, e a Amália antigamente fazia um espetáculo, ia cantar ao Luz às quintas-feiras. E ele era o viola de lá, mas ela levava as guitarristas dela. E ele dizia, assim que a Amália entrava, ficava tudo assim a olhar. Eu também, eu ficava assim, cada coisa, não se sabe explicar porquê. A surpresa deixa de o ser, mas Amália jamais será previsível. Ela renova o fado, não apenas no modo de cantar, mas também no modo de o apresentar. Canta à frente dos acompanhantes, exibe uma espécie de recolhimento, os gestos, como que em prece. E o vestuário, claro, que muitas vezes é escuro e raramente dispensa um shine. A Amália tinha várias coisas invulgares. A primeira, desde logo, ela não sendo uma mulher alta, quando entrava no palco parecia que tinha 3 metros de altura, era uma coisa estranha. Era quase como o Buda. Era uma sensação estranha, porque de facto eu via várias vezes em palcos em Portugal e no estrangeiro, e quando ela entrava, quando era o momento dela entrar em cena, as pessoas instintivamente começavam às palmas. E não estou a dizer portugueses residentes no estrangeiro. Eu assistia a espetáculos dela no estrangeiro, onde ela atuava pela primeira vez, e as pessoas reagiam assim. Ela tinha uma postura realmente muito boa. Tinha. E claro que ela tinha uns sapatos que ajudavam a ser um pouquinho mais alta. Só que depois a roupa também tinha que ser equilibrada, de forma a não se notar que os saltos eram um pouquinho altos. Houve um que realmente levou muitíssimo tempo para dizer-lhe. Eu fiz um vestido que levou uns folhos 153 metros de fazer a bainhazinha àqueles folhos. Já não existe esse vestido porque ela levou-o com ela.
Corre o ano de 43 quando Amália atua para a primeira de muitas plateias internacionais. O convite para atuar em Madrid surge através da Embaixada Portuguesa. Seguir-se ao Brasil, onde o sucesso prolonga por 3 meses uma estadia que devia durar 6 semanas. Em 1945, fica 10 meses em terras de Veracruz. O fado é cada vez mais viajado, a fama cada vez mais evidente. Eu, entre os 2 colégios onde estudei na Suíça, tive uma paragem de 1 ano, porque o 2º colégio onde eu deveria entrar não recebia mais inscrições. Então eu tive que esperar 1 ano. E esse ano, para não estar desocupado, a minha mãe e o meu pai arranjaram-me um trabalho. Eu já tinha tirado o meu curso de línguas, portanto, não me foi difícil trabalhar na Companhia Colonial de Navegação, que tinha navios que iam para a África e para o Brasil. E trabalhei no Veracruz 1 ano. E lembro-me de uma viagem que foi à Amália. Como o meu trabalho a bordo era de animador, eu fazia os programas de rádio, os jogos, trabalhava no comissariado. Portanto, eu tinha ali um lugar social interessante em que privava muito com as pessoas. Fui uma espécie de guarda-costas da Amália, porque os homens andavam como malucos atrás dela. E foi muito interessante a viagem, muito agitada. Vi homens muito deprimidos, porque andavam ali à volta dela e ela, quando estava um bocadinho mais aflita, pescava-me o olho e eu fazia de guarda-costas e tal, protegia. Foi uma viagem divertidíssima, porque ela brincava com isso muito, mas brincava mesmo, tirava partido dessa situação. Estamos a falar numa altura, portanto, se eu tinha 18 anos, ela teria 38. É uma mulher interessantíssima. Muitos os pretendentes, bem menos as pretensões. Amália casa em 1940 com um torneiro mecânico que é também guitarrista amador. Fica sem amada 2 anos mais tarde. Só em 1961 é que Amália voltará a casar, quando no Brasil se apaixona por César Seabra, um engenheiro que há de acompanhá-la durante 36 anos. Entre o primeiro e o segundo matrimónio fica uma relação de 10 anos com Eduardo Pita Ricciardi, da qual mais tarde se dirá arrependida. Estas relações amenizam de sobremaneira o pessimismo de Amália enquanto jovem. Desde sempre ela tinha uma relação com uma pessoa, um namoro. E acabava antes como é que se diz? De aceitar namoro. Podia ser, amanhã ele vai-se embora e eu dizia-lhe, olha, não faças isso. Sofre se isso acontecer, mas vive até aí. Vive a relação bem, não é? Entre amores e desamores, o coração de Amália pertence ao público. Este não abdica de a fazer sentir-se em casa quando está em casa ou quando está fora. Mais importantes que as latitudes ou longitudes são as reminiscências de um tempo que não se esquece. Alguns fados que ela cantou com, enfim, parece que vinha de dentro dela, porque era uma coisa com alma. Ela não estava a cantar por cantar, ela sabia o que estava a dizer e com a música, ao mesmo tempo, realmente excepcional. Quando a gente fazia uma música qualquer e ela começava a cantar, a música tinha outra dimensão. Aquela voz, aquela cor que ela tinha na voz, que era inigualável, nunca mais aparece ninguém, com aquela cor de voz que ela tinha. E qualquer coisa que a gente fazia, quando ela pegava nelas para cantar, parecia outra coisa, compreende? Ficava tão bonito que parecia outra música, mas não era. A Amália tinha qualquer coisa de bicho, de animal, que interagia imediatamente com a assistência. E é preciso fazer notar uma coisa, é porque outras grandes vozes do século XX, como por exemplo a Maria Callas ou o Frank Sinatra, cada qual em géneros completamente diferentes, tinham grandes orquestras e grandes maestros a dirigir as orquestras. A Amália, nessa altura, enquanto a Callas e o Sinatra cantavam com esses grandes maestros a dirigir grandes orquestras, ela cantava como guitarrista do lado direito, como violista do lado esquerdo, e lá vai disto. O que é uma coisa, era uma cena absolutamente solitária e musicalmente não era assim uma coisa atraente por aí além, à primeira vista. Depois tornava-se atraente quando ela começava a cantar, porque era de tal modo forte o canto dela
de tal modo magnético o modo como ela apresentava o canto dela, que captava e cativava imediatamente a assistência. Vorrei essere in un marinaro e quell'espasso che è tanto chiaro. Entre sacchiaia che è un piacere, ci pigliariamo tutte le sere. Povera Ricci se non è bella la tarantella, la tarantella. Povera Ricci se non è bella la tarantella, la tarantella. As plateias rendem-se, rejubilam e apreciam-na ainda mais, sobretudo quando grava em Portugal. 1951 é o ano em que Valentim de Carvalho rubrica com Amália uma amizade e um contrato que hão de permanecer para sempre. As gravações são históricas e cheias de histórias. Era muito, eu não sei explicar, tinha muito medo. Como ia gravar, tinha muito pouca experiência de gravação. Tinha muito medo. Tinha uns versos, depois era muito, era um bocadinho como eu também. Era o género dos papéis por todos os lados, os versos por todos os lados, que ela tinha, que tinham acabado de dar, que ela ia ver se podia gravar aquilo e tal. O Santos Moreira disse: "Oh, mas não se preocupe com os versos. Mas eu não quero perder estes versos, são muito bons. Depois aparece-me tudo, é tudo papelada para aqui, não percebo nada." E ele pegou no papel, o Santos Moreira pegou no papel, levantou-se da cadeira, depois sentou-se em cima. Disse: "Pronto, como baixo esteja. Pode cantar agora." E a Amália achou muita graça e cantou, pronto, aquilo corria como se fosse em família, percebem? Nós íamos para o estúdio do Valentim de Carvalho. Geralmente havia sempre empregadas e secretária e até empregadas. Às vezes até levavam um petiscozinho para jantarmos lá, ou qualquer coisa. E depois ia a gravar. A gravar. Às vezes não gravava. Não, isto hoje não dá nada. Tal. Íamos às vezes uma noite, íamos uma outra e não agrada. Mas depois havia, por exemplo, uma terceira noite em que depois saíam 3, saíam 4, saíam 5, saíam 6 músicas, era assim. Há uma das coisas que o senhor é a pessoa que vai ficar a saber. Pouca gente sabe. Quando gravamos o Dardo Beirador, no ano passado passei à casa da Mariquinha, gravamos isso. E no dia seguinte digo-lhe assim: "Amália, vamos gravar outra vez, porque falta ali uma coisa qualquer que está-me a pedir uma coisa, um intervalo qualquer de verso para verso." "Está bem?" Pronto. No outro dia fomos ao estúdio. Então eu meti foi eu que comecei a fazer isso. Então ficou logo outra coisa. Fomos para fora, quando chegamos já tinha vendido mais de não sei quantos mil discos desse Dardo Beirador. Foi um dos êxitos que ela fez. Passado passei a casa onde vivia a Mariquinhas, mas está tudo tão mudado que não vi nenhum lado. Estas janelas que tinham tabuinhas, do resto do chão ao telhado não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. E há um vidro pegado e azulado onde vi as tabuinhas. A sala agora está a secretária, um sujeito que há lindrinhas, mas não vi coxas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas esportivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas, quando em noites de guitarra e farra estava alegre a Mariquinhas. As janelas tão garridas que ficavam com cortinados de chita às pintinhas perderam de toda a graça, porque é hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhões entregar ao usurário umas coisinhas, pois chega esta desgraça toda a graça da casa da Mariquinhas. Da casa o que fizeram, melhor
raro for que a mandar sempre às alminhas, pois ser casa de penhor, o que foi viver de amor, é a ideia que não cabe cá nas minhas. Recordações do calor e das saudades do gosto, eu vou procurar esquecer. Mas ginginhas, pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia a Mariquinhas. Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia a Mariquinhas. Amália era portuguesa como os que o são, a tal ponto que não ficou na onírica América porque, nas suas próprias palavras, a América não tinha Lisboa, nem o que a cidade do Tejo tem para dar aos seus. Ela trazia os jantares para aqui. E o que ela gostava era do carapau de escabeche e arrozinho de bacalhau. E outra coisa que ela gostava muito, mas já era muito caro, era do